Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante: o patrimônio cultural. Quando ouvimos essa expressão, muita gente pensa logo em prédios antigos, igrejas ou centros históricos. Isso está certo, mas o patrimônio cultural é muito mais amplo. Ele inclui tanto aquilo que podemos tocar, como construções e obras de arte, quanto aquilo que não se pega com as mãos, como festas, danças, músicas, saberes e tradições que passam de geração em geração. Os especialistas costumam dividir o patrimônio cultural em algumas categorias. Uma delas é o patrimônio material. São os bens físicos que podemos ver e tocar, como monumentos, igrejas históricas, praças, centros antigos das cidades, esculturas e objetos que ajudam a contar a história de um povo. Quando alguém vê o Cristo Redentor, por exemplo, sabe imediatamente que está olhando para um símbolo da cidade do Rio de Janeiro e também do Brasil como um todo. Outra categoria é o patrimônio imaterial. Aqui entram as expressões culturais que vivem nas pessoas e nas comunidades. Músicas, danças típicas, festas populares, modos de falar, culinária, lendas, técnicas artesanais e saberes tradicionais. É aquele tipo de herança que você não guarda em uma vitrine, mas no corpo, na memória e no cotidiano. Se essas práticas deixam de ser vividas, correm o risco de desaparecer, e com elas se perde uma parte da identidade de um povo. Mas por que tudo isso é tão importante? O patrimônio cultural é fundamental para a memória, para a identidade e para a criatividade dos povos. Ele ajuda cada sociedade a lembrar de onde veio, entender o que vive hoje e imaginar o que pode construir no futuro. Ao preservar essas referências, damos às novas gerações a chance de conhecer e questionar sua própria história e de criar coisas novas a partir desse legado. Proteger o patrimônio não significa apenas restaurar prédios antigos ou registrar festas em documentos oficiais. Significa também respeitar as pessoas e comunidades que mantêm essas práticas vivas no dia a dia. Isso envolve educação, políticas públicas, participação social e um olhar atento para o que parece simples, mas carrega enorme valor simbólico, como uma receita tradicional feita em família, um sotaque, uma história contada pelos mais velhos ou um ofício artesanal aprendido desde criança. É importante lembrar que o patrimônio cultural pode mudar ao longo do tempo. Novas expressões surgem, outras perdem força, algumas se transformam. O desafio é equilibrar essa transformação natural da cultura com a necessidade de preservar o que é essencial para que um povo continue se reconhecendo na sua própria história. Por isso, cada um de nós tem um papel na proteção do patrimônio cultural. Quando cuidamos de um prédio histórico, participamos de uma festa tradicional com respeito, valorizamos a língua falada na nossa região ou aprendemos com os mais velhos, estamos ajudando a manter viva essa herança coletiva. Preservar o patrimônio não é só olhar para o passado. É garantir que nossas raízes estejam firmes o suficiente para sustentar o futuro. Se você ficou até aqui, eu te convido a olhar com mais atenção para o lugar onde vive. Repare nos prédios, nas festas, nas músicas, nas receitas, nas histórias e nas pessoas ao seu redor. Tudo isso faz parte do patrimônio cultural que conta, em detalhes, quem somos nós.